Você já acordou e mesmo sem nada de errado acontecendo, sentiu que algo estava faltando? Agenda cheia, vida funcionando, fé ativa, mas por dentro, um vazio que você nem consegue explicar. Este vazio não grita, ele não faz escândalo, ele só se instala, silencioso, educado, funcional, e você continua vivendo, mas não sabe por quê. Hoje eu vou te mostrar por que esse vazio não é seu inimigo. E no final, eu vou te revelar a única coisa que muda quando você entende o que ele realmente significa. O topo do pódio é só para os vencedores. Meu nome é Gilberto Delano, sou empresário com empresas no Brasil e nos Estados Unidos e hoje ajudo pessoas a viverem um propósito real. Se você quer parar de viver no automático e entender o que realmente Deus quer de você, se inscreve agora no meu canal. Me permita começar com uma verdade desconfortável. Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas vivem sem Ele. Ora, mas não espera, lê a Bíblia, mas não escuta, até frequentam a comunidade religiosa, mas não caminham com o Senhor. O Salmo 14 diz: disse o nécio no seu coração, não a Deus. Esse texto não fala de ateísmo intelectual, fala de algo mais sutil e mais perigoso. Viver como se Deus não tivesse envolvido na sua vida. O vazio nasce quando Deus deixa de ser o centro e passa a ser apenas referência. Agostinho disse uma frase que atravessa os séculos: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Esta inquietação é o eco do Éden perdido. É a lembrança de que fomos criados para comunhão, não apenas para sobrevivência. E aqui está o ponto. Não é o sofrimento que nos afasta de Deus, é a acomodação. Muita gente confunde vida com movimento. Enquanto tem agenda cheia, compromissos, metas e barulho, acredita que está tudo bem. Mas Jesus não diz que veio para a gente existir. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Desta abundância que eu falo, não é excesso, é plenitude. É vida que faz sentido mesmo quando dói. O ser humano pode passar anos apenas adiando o encontro consigo mesmo. A rotina vira abrigo, a repetição vira anestesia. A pergunta, quem sou eu, é trocada por o que eu preciso fazer hoje. E assim, pouco a pouco, a vida se resume em cumprir funções. O problema não é trabalhar. O problema é viver por viver. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: há pessoas vivendo como mortas. Isto é muito sério. Separadas da vida de Deus, mesmo estando ativas. É possível existir dentro da igreja e ainda assim não viver. Servir sem comunhão. Conhecer textos da palavra sem experimentá-los. Existir é cumprir dias. Já viver é responder o chamado de Deus em cada um deles. Nem todo cansaço se resolve com sono. Há exaustões que atravessam a noite e acordam junto com você. O corpo até descansa, mas algo por dentro permanece pesado. Sem força, sem ânimo, como se a vida estivesse sempre um passo à frente da sua capacidade de acompanhá-la. Este é o cansaço da alma. A gente vive em uma cultura que glorifica o movimento. Produzir é virtude, parar é culpa, descansar é fraqueza. E assim aprendemos a empurrar limites, ignorar sinais, silenciar o que dói, tudo em nome de continuar. Jesus olha para a multidão e diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não se dirige a quem está parado. Ele fala com quem está carregando peso demais. A alma cansa quando vive sem repouso em Deus. Quando faz muito, mas permanece pouco. Quando serve, mas não se alimenta. Quando corre para todos os lados, mas já não sabe mais para onde está indo. O profeta Elias conhecia bem este esgotamento. Depois de uma grande vitória espiritual, o profeta pede a morte. Isso era um desejo de suicídio. Não por falta de fé que Elias tinha, mas era exatamente o excesso de peso que ele carregava. Deus faz ele dormir, o alimenta, silencia e só depois fala. A alma cansada, uma pessoa cansada, não precisa de mais cobrança. Precisa de um descanso verdadeiro, quem sabe, nos braços do Pai. Há silêncios que não trazem paz. Eles não acalmam, mas expõem. Não descansam, mas revelam. São aqueles momentos que
que o barulho cessa, as distrações se afastam e, finalmente, você fica a sós com você mesmo. É ali, nesse espaço não preenchido, que algo começa a gritar por dentro. O silêncio é temido porque ele não permite fuga. E enquanto tem ruído, tem anestesia. Enquanto tem movimento, tem ilusão de controle. Mas quando tudo desacelera, quando a noite chega, quando o celular desliga, quando a agenda esvazia, o coração fala. E nem sempre o que ele diz é confortável. E aqui está uma verdade que a gente evita. O silêncio não cria o vazio. Ele revela, ele expõe o vazio. Muitos interpretam o silêncio de Deus como rejeição, mas frequentemente ele é convite. Convite à maturidade, à escuta e à verdade. Toda crise carrega uma pergunta oculta. Ela não chega apenas para interromper. A crise sempre vem para te confrontar. Não vem para tirar o seu chão, mas para revelar qual chão você estava construindo. Chamamos de crise aquilo que foge ao controle. Mas à luz do Evangelho, a crise não é necessariamente um castigo. Muitas vezes é um convite disfarçado. Convite a parar, convite a rever, convite a voltar. Nas Escrituras, quase ninguém encontra Deus sem antes atravessar algum tipo de ruptura. Abraão precisou sair. Jacó precisou lutar. Moisés precisou fugir. Elias precisou parar para ouvir. Pedro precisou negar. E Paulo precisou cair. A crise não é desvio do plano, é parte do caminho. A crise se torna convite quando você para de perguntar apenas por quê e começa a perguntar para quê. E aqui está a virada que muda tudo. Por muito tempo o propósito foi tratado como um lugar distante, algo a ser descoberto, alcançado e conquistado. Uma espécie de ponto final onde finalmente tudo faria sentido. Esta ideia cria ansiedade, frustração e comparação. Porque enquanto o destino não chega, a vida parece suspensa. Mas o Evangelho apresenta outra lógica. O propósito não é um ponto no futuro, é uma postura no presente. Jesus nunca fez um convite vazio às pessoas. Ele chamou para um caminho. Abraão sai do meio de seus parentes sem saber para onde ir. Israel caminha pelo deserto sem saber a direção exata. Já os discípulos seguem a Jesus sem entender a cruz. E ainda assim, ali estava o propósito. Não apenas no destino final, mas na fidelidade diária, no caminhar. Quando o propósito é confundido com algo grandioso, a gente perde de vista o que Deus realmente observa. Ele não mede impacto, ele mede fidelidade. Não se impressiona com resultados visíveis, mas com coração disponível. A obediência devolve dignidade ao comum. Trabalhar, cuidar, servir, permanecer, amar, tudo isto volta a ter peso eterno quando feito diante de Deus. Me fala aqui nos comentários, qual desses pontos você reconhece? O vazio, o cansaço, a crise ou a busca por um propósito que parece nunca chegar? Esse vazio que você sente não é seu inimigo. Ele é revelação e revelação de Deus. Ele está te mostrando o que não sustenta, o que foi deslocado, aquilo que nunca deveria ter ocupado o centro. Você tentou preencher com movimento, sucesso, identidade emprestada, respostas rápidas, nada disso permaneceu. Veja só, isto também foi graça, porque o vazio que te desinstala é o mesmo que te impede de se contentar com menos do que a vida verdadeira. A esperança cristã não nasce da resolução completa das coisas, nasce da ressurreição. Cristo nunca prometeu vida sem cruz. Promete vida pós-cruz e não termina nela. O vazio não precisa governar. Ele aponta para uma esperança que não depende das circunstâncias, para uma promessa que não envelhece, para um Deus que nunca se ausenta no meio do processo. E talvez a maior libertação seja esta: é perceber que você não precisa encontrar algo grandioso para que a vida faça sentido. Você precisa apenas viver alinhado. Propósito não é destino, é obediência. E quando isto muda, tudo muda. Muda seu modo de sofrer, modo de esperar e o modo de viver. Se este vídeo tocou em algo que falou com você, ministrou o seu coração, então compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Se você quer ir mais fundo nessa jornada, fique atento, que muito em breve estará saindo o nosso livro com esse assunto, com matérias bem mais detalhadas. Eu sou Gilberto Delano, um prazer ter você aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever e nos encontraremos nos próximos vídeos para que possamos,
transbordar. Lembre-se, topo do pódio é só para os vencedores.